Meu nome é de Paulo Zanella, da UNEP, e o objetivo desse vídeo é estar explicando como funciona funções com callback. Dentro da aplicação, nós temos vários processamentos que são assíncronos, que eles não acontecem na linha do processamento. Eles fazem um processamento que pode demorar um dado tempo e depois tem um retorno. Então, para a gente fazer um estudo, eu criei aqui uma classe chamada callback, que na home eu vou criar uma navegação para essa classe, só para não misturar o código, para ficar um pouco mais simples. Então, vou pedir para abrir uma página e vou pedir para abrir a página callback. Ok? Ele criou a função aqui para abrir o callback. Estou salvando. Já está aqui a função chamando a página callback. E quando ele rodar aqui no terminal, vamos navegar para a callback. Ok, na callback não temos nada no momento. Então vamos criar uma ação que exija algum teste de retorno. Para esse teste, vamos fazer uma interface simples. Vamos coletar a ação de um clique de um botão. Que faz uma chamada de ação. Salvamos o código. E vamos então criar essa função aqui no corpo da nossa classe. Chamada de ação. A propriedade, a característica mais marcante de uma função com callback é que ela vai desencadear outros processamentos na decorrência de um processamento anterior. Como que isso funciona? Por exemplo, aqui na chamada de ação nós vamos chamar uma outra função que vai estar demorando um dado tempo para executar. Então vamos dizer que vamos chamar a função lenta. Dentro da função lenta nós vamos passar uma função anônima para que quando ela termine de processar, ela nos dê um retorno. Então vamos definir lenta aqui. E dentro dessa função vamos colocar um setTimeout para demonstrar como seria quando ela demora para finalizar. Então, callback minúsculo, callback aqui. E após ter finalizado o processamento, vamos lançar um alerta na tela dizendo que finalizou. Ok, vamos testar essa estrutura. Nosso botão não tinha cor, então não vamos saber onde é que ele está. Vamos colocar uma cor para ele. Agora já vamos visualizá-lo. E aqui está. Então, ao clicar nesse botão, ele vai demorar 3.000 milissegundos e vai lançar um alerta. 1, 2, 3 e nada aconteceu. Demorou um pouco mais do que eu contando. Mas, em resumo, essa é a história do callback. Você clica, ele demora um tempo e depois tem um retorno para você continuar o processamento. Esse foi um exemplo simples, mas você poderia estar trabalhando com um exemplo mais complexo. Por exemplo, vamos supor que nós precisamos fazer 4 processamentos desencadeados. Então, vamos criar 4 funções com processamento. Primeira, segunda, terceira, quarta. Todas elas vão dar um retorno, um callback. E elas devem ser chamadas. Então, como funciona isso?
Vou colocar em todas elas 1 milissegundo, para facilitar o nosso entendimento. Então, cada uma das funções vai ser chamada, vai passar 1 segundo e ela vai lançar um retorno. Então, vamos agora estar solicitando o processamento dessas funções. Primeira, segunda, terceira, quarta e por fim vamos ter uma ação na última ação. Ok. Para facilitar nosso entendimento, ainda vamos colocar, quando uma função retornar, um aviso na tela. Então vamos colocar no thisState.navigator.alert um aviso, ok. Só botar um número, para mim saber que ela passou por ali. Então passou na primeira, passou na segunda, passou na terceira e passou na quarta. Esse alert aqui do navegador, é próprio da nossa função, da nossa biblioteca da UNEP, ele não vai bloquear a tela. Então vai permitir eu visualizar os retornos aqui embaixo sem bloqueio na tela. Então testando, cliquei, ele contou 1 milissegundo, deu o primeiro callback, segundo callback, terceiro, quarto e finalizou. Como o alerta estava aqui, ele trava o processamento, por isso que demorou um pouquinho, e depois ele apresentou o último log. Então, novamente, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Isso é muito importante porque em alguns momentos nós precisamos fazer buscas no servidor. Então vamos supor que nós quiséssemos buscar uma lista dentro de um método na nossa API que fizesse alguma alteração na nossa interface. Então vamos mostrar uma lista de produtos. Então temos que ir no servidor pegar essa lista de produtos. Criamos uma função, pegar lista de produtos. Vamos falar que ele vai ter um callback e a função que nós vamos acessar é cloud método get. Lá nós esperamos pegar lista de produto. Claro que aqui é um exemplo hipotético, então não vai retornar nada, mas caso tivéssemos um método na API que fosse responder essa solicitação GET, ele estaria voltando aqui no res uma lista, por exemplo. E no callback, mandaríamos essa lista como parâmetro de volta. Então, aqui na função, quando clicado, poderíamos estar chamando pegar produtos, e quando produtos voltar, estaria recebendo list aqui, quando produtos voltar, nós podemos estar fazendo um log dele para visualizar isso no terminal. Importante é perceber que quando tem uma função assíncrona, ele não vai esperar esse processamento voltar para continuar. Então, vejamos, esse processamento vai dar um erro, não vai ter uma lista no servidor, não vai ter um método no servidor esperando essa função. Essa aplicação nós nem temos servidor no momento. Mas o processamento vai continuar. Apenas vamos gerar o código aqui para gerar o import automático. Acelerar, fez ele aqui o import da classe cloud, que lá foi definida aqui dentro de infraestrutura. Essa classe cloud, ela faz algumas solicitações ao banco. Então ela gerencia qual o caminho do servidor que ela vai buscar, se tem ou não algum token, e faz algumas otimizações no nosso método de solicitação API. Mas não é o foco do nosso tutorial. Nosso objetivo aqui é entender como funciona o callback. Então ele vai tentar acessar o método no servidor e vai dar um callback. Nesse primeiro momento ele vai chamar isso, mas ele vai continuar o processamento. Enquanto esse cara não voltar, nada vai acontecer. Mas o processamento vai continuar. Então vejamos na tela. Ainda temos um erro. Pegar
esquecemos de colocar o dis. O dis referencia essa classe. Então, qual função é pegar lista de produtos? É a função que está dentro dessa classe chamada callback. Ok? Agora nosso software está alinhado. Vamos clicar. Ele foi no servidor, tentar buscar, não vai voltar nada. E o processamento aqui de baixo continuou. Então, esse processamento continuou, independente desse aqui gerar um erro. E finalizou. Então, esse vai tentar por alguns milissegundos, depende de como está configurada a nossa aplicação para timeout, mas ela vai retornar um erro, porque não vai encontrar esse método no servidor, e vai voltar um log vazio aqui. Um log com uma variável nula. E aqui ele vai processar normalmente as outras funções que foram chamadas no formato callback. É interessante observar que nós criamos as funções no corpo da classe, mas apenas existe uma função chamando as outras. Dessa forma, facilita o nosso entendimento, porque quando uma outra pessoa vai dar manutenção no nosso código, ou nós mesmos, depois de alguns dias, viemos para fazer manutenção no código, nós sabemos que na tela tem um botão que vai chamar uma função, que é chamada de ação. E dentro dessa função, nós podemos ver facilmente o que ela executa. Ela primeiro executa essa função, depois ela executa essa função, depois esta e assim por diante. E aqui no final ela tem uma tomada de decisão. Se nós fizéssemos ao contrário, ou seja, se criássemos essa função, primeira função, e a primeira função chamasse a segunda, e a segunda chamasse a terceira, sem ter um index aqui, sem ter um resumo de todas elas aqui, sem ter um callback, ou seja, uma chamando a outra sucessivamente, para entender como funciona o sistema, o programador teria que vir na primeira função, navegar para a segunda, depois navegar para a terceira, analisar, navegar para a quarta. Isso ia gerar um tempo de análise maior do que quando temos elas todas encadeadas em uma única função. Então, supondo que aqui ele ia ler um arquivo, Na segunda função ele ia mandar para o servidor. Terceiro, tratar erros. Ficaria fácil de um programador chegar e ler. Primeira ação que esse botão executa é ler um arquivo, a segunda é mandar para o servidor, a terceira é tratar os erros. Se ele tivesse um problema no tratar os erros, ele ia direto na função tratar erro. Não ia ter que passar no ler um novo arquivo, nem mandar para o servidor. Então, o callback funciona para que nós